Dois eventos importantes são realizados nesse mês de novembro no Azerbaijão e no Brasil. Do outro lado do mundo, mais especificamente na cidade de Baku, a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. E no Rio de Janeiro, a cúpula do G20, fórum que reúne as maiores economias do mundo. Os países do G20 são responsáveis por 80% da economia global, mas também por 80% das emissões de gases do efeito estufa, ou seja, mesmo que outros temas também estejam na pauta da cúpula, o meio ambiente, as mudanças climáticas e a transição energética serão assuntos centrais nesse encontro. O mundo está aquecendo e o caos climático tem se mostrado até para quem se recusa a ver que algo precisa ser feito e de forma urgente. Por isso, o Opinião vai discutir como esses dois grandes eventos mundiais podem e devem convergir. Com a gente, a pesquisadora e professora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, Annelise Vendramini, e o ambientalista e diretor institucional da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, o Mário Mantovani. De forma remota, eu vou conversar ainda com a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. É um prazer recebê-los aqui no Opinião. Bom, eu falei agora na abertura do programa desses dois eventos, né? Do G20, da COP29, mas a gente teve a Conferência da Biodiversidade das Nações Unidas, chamada COP16, né? Que foi em Cali, na Colômbia. Lá, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, estava presente, né? E ela defendeu a criação de novos mecanismos para financiar essa luta, né, contra a crise climática. Esse desafio que o mundo está enfrentando, e essa pergunta eu vou fazer para vocês dois, passa necessariamente por financiamento para que esse problema seja enfrentado, Mário? Olha, sem financiamento não tem como você enfrentar, né? Os países, principalmente os subdesenvolvidos, aqueles que eram do anexo 2, como se chamava, eles precisam desse recurso para o enfrentamento às crises climáticas, né? Porque vai atingir muito mais os pobres e a situação desses países são muito difíceis em torno de infraestrutura e de tudo. Os mecanismos que tem até então são aqueles de transferência de recursos dos países ricos através, né, da própria ONU ou através desses fundos mundiais para o Global Environment Facility, que é o GEF, para mecanismos que têm já uma forma de distribuir, que são os gestores desse dinheiro. O que o Brasil propôs é que se crie um fundo diferente desse, com mais controle, mais transparência e o que o dinheiro chegue rapidamente na ponta, principalmente de doação não de governos, de pessoas, de empresas dessa forma. Então, é preciso ter as duas. Quanto mais financiamento, melhor, porque a cada dia que passa, fica mais caro você combater os efeitos dessas mudanças climáticas. Annelise, passa por financiamento, então? Passa totalmente por financiamento. A gente realmente, inclusive a COP29 no Azerbaijão, é uma COP de finanças. Basicamente, o grande tema dessa COP é finanças. Mas por que a gente precisa de financiamento? Porque a gente precisa de recursos financeiros para novas tecnologias, para o desenvolvimento de novas tecnologias que vão nos ajudar a reduzir emissões. A gente precisa de dinheiro para construir infraestrutura nova, que seja uma infraestrutura resiliente, né, à questão climática. E a gente precisa de dinheiro, muito dinheiro, para adaptar as cidades, as comunidades, para proteger as pessoas desse clima que, como você bem disse, né, está aí na nossa cara mudando. O quanto de dinheiro, Annelise? Bom, hoje, o estoque que nós temos de recursos financeiros destinados, carimbados, digamos assim, para a questão climática, é em torno de 1,3 trilhão de dólares. É dinheiro que existe hoje, então? É dinheiro que existe hoje, mais ou menos metade é dinheiro público e metade é dinheiro privado. Nós precisamos, em 2030, de 11, 12 trilhões de dólares. Então, a gente precisa de mais, vamos facilitar aqui a conta, mais 10 trilhões. É 10 trilhões o tamanho do buraco, digamos, que a gente tem, né, que a gente precisa de mais dinheiro anualmente para que a gente possa colocar nessas novas tecnologias, nessa infraestrutura, né, na adaptação às cidades, às comunidades, para esse clima que já está mudando. Então, esse é o tamanho do desafio. E aí a gente vem estudando caminhos para trazer esse dinheiro para o pote, né? De onde viria esse dinheiro? Olha, esse dinheiro vem de muitos lugares, então vem dos bancos multilaterais, por exemplo, né?
vem das doações, como o Mário estava comentando, vem dos orçamentos públicos também. Então, é claro que quando a gente olha para o orçamento público, é importante considerar a questão climática. É uma lente climática que a gente traz para os orçamentos já existentes. Então, essa é uma fonte. Vem dos bolsos privados. Então, por exemplo, as empresas, quando elas estão pensando nos seus planos de investimento, se elas vão investir mais aqui, lá ou acolá, né? E aí destinar recursos levando em consideração a questão climática, vem dos bancos privados ao fornecer financiamento para essas empresas, vem dos investidores que investem em projetos. Então, são múltiplos bolsos, não existe um só bolso, né? Mas quando a gente soma, é que nem a gente lá na nossa casa, que vai somando uma coisinha aqui, outra aqui, quando a gente vai somando esses múltiplos bolsos, aí a gente chega numa conta hoje, que é essa conta de 1,3 trilhão e que a gente precisa aumentar o dinheiro em cada um desses bolsos para chegar nos 11, 12 trilhões por ano. Mário, esse dinheiro chega no Brasil? Tem chegado onde tem que chegar? Infelizmente, não. Né? O Brasil também não tem dado motivos para isso. Não, não tem feito agora a lição de casa. Exatamente. O Brasil tem metas que são robustas, né? Quer dizer, nem tão robustas, porque, na realidade, de acabar com o desmatamento era uma coisa de obrigação, né? Fazer restauração florestal é vocação do Brasil. Na realidade, o Brasil tem boas metas que podem ser feitas sem exigir, por exemplo, grande investimento, mas precisa fazer uma transição energética urgente. Nós já temos aí eólicas, nós já temos aí a energia solar, mas, por exemplo, o dinheiro que o governo coloca na questão do petróleo ainda é muito grande, é subsídio. O próprio segmento rural não entendeu que é importante essa mudança, essa transição, trazendo, por exemplo, a agricultura sustentável, de baixo carbono. A gente tem hoje ainda a produção como sempre foi a história do Brasil, explorando o máximo de água, sol, biodiversidade, tudo que tem direito, e não poupando, que é o nosso ativo, o nosso maior ativo. Como a gente estava falando da Conferência de Biodiversidade, o Brasil ainda avança sobre a floresta, o Brasil queima suas florestas, o Brasil ainda faz emissão com o desmatamento, que é muito grande, nos coloca no mesmo patamar dos grandes emissores. Então, o Brasil precisa fazer muito mais. É o protagonista, foi o primeiro que assinou, que reconheceu a Convenção, o Acordo de Paris, por exemplo, no próprio Congresso Nacional. Foi, né? O país sede da Eco 92. Onde surgiram essas conferências, é importante a gente entender isso. Essas conferências não são papo de gringo, não foi feito para impedir o Brasil de desenvolver. O Brasil levou essa proposta para o mundo. É importante a ONU, o sistema ONU, fazer esse debate no mundo, porque as informações estão sempre chegando e sempre se comprovando. A ciência hoje conseguiu trazer esses dados, a economia traz esses dados. Aliás, quando a gente fala de emissões, nós estamos falando de deseconomia. E quem sofre mais com isso são aqueles que mais são impactados, né? Então, uma resiliência com cidades, como a gente vê, o caso de Porto Alegre, ou como foi a região serrana do Rio de Janeiro, a cada dia, aquilo que era uma chuva de 100 anos passou a ser 10, agora é ano a ano. Uma seca que era de 100 anos passou a ser ano a ano. E isso traz muito prejuízo. Então, na realidade, se a gente não coloca dinheiro, nós estamos tendo deseconomia. E é essa a importância de ter o recurso para você fazer esse enfrentamento. Annelise, quando o Brasil não faz a lição de casa, ele fica menos elegível para receber esses recursos? Como é que funciona a distribuição desse dinheiro? O dinheiro carimbado para a questão climática, ele não vem pelas cores dos nossos olhos, né? A minha avó dizia que dinheiro não aceita desaforo. Eu acho que vale para a questão climática também e para a questão socioambiental. Então, a gente precisa estabelecer um sistema de governança que dê segurança a quem está colocando o dinheiro, de que esse dinheiro vai ser utilizado, né, a que ele se propõe. Então, se é para adaptação, é adaptação. Se é para reduzir emissões, a gente precisa mostrar que está, de fato, reduzindo. E tem uma questão que é básico, que é o que o Mário trouxe, que é o respeito à lei, né? Então, respeito a contratos, a estabilidade política também é muito importante, respeito, né, à legislação. Então, tem algumas questões que não são específicas da discussão climática, mas que se somam aos desafios da questão climática e que a gente precisa observar nesse pacote do financiamento, né? Então, um país
para receber esses recursos, e a gente está falando de muito dinheiro, como a gente estava falando anteriormente, precisa estabelecer alguns critérios e ter isso bem feito, essa lição de casa bem feita, para que o investidor lá fora entenda que o dinheiro dele vai ser bem gerido e vai ser colocado onde, de fato, o impacto climático acontecerá. Omar, embora a Eco 92 tenha acontecido no Brasil, a primeira COP foi realizada em Berlim, né, em 1995, e a gente ouve falar dessas questões todos os anos, né? Então a gente ouve falar do Protocolo de Quioto, que foi assinado em 97, depois o Acordo de Paris em 2015. A cada COP há um avanço, porque às vezes eu tenho a impressão de que a opinião pública fala, mas de novo, mas né, continua chovendo, continua inundando. A gente tem avançado? Como é que você vê essas discussões anuais? Bom, é uma torre de Babel. Nós estamos falando de você ter 200 países num grande acordo dentro do sistema ONU. E o sistema ONU só funciona se for por consenso. Se tiver um dissenso em alguma das discussões, ou você coloca em colchetes e discute na próxima, ou você vai acaba aquele documento, como foi o caso do Protocolo de Quioto, abre uma outra janela com outras possibilidades. Mas o que a gente vê é que se destaca muito na imprensa o que deu errado. Então, não saiu dinheiro. Isso era óbvio que não ia sair. Mas você tem muitos assuntos que evoluíram. Por exemplo, a questão de saber a evolução da temperatura, qual é a temperatura que precisa estar para manter o que a gente tem hoje para enfrentar os grandes desastres. É 1,5 graus. Não foi tirado de uma reunião de consenso da ONU. Isso foram cientistas que trouxeram documentos. Isso foi discutido durante 20, 30 anos, cada vez uma informação que vem. E agora as discussões são muito mais ricas, porque não tem mais um conhecimento numa universidade americana ou na Europa. Esse conhecimento é do mundo hoje, todo mundo acessa, então isso está nas nuvens. E isso faz com que a cada momento você tenha que rever documentos. Aquilo que a gente falava, como, por exemplo, a questão do crédito de carbono de Quioto, não serve mais. Ele não tinha nada a ver com o que o mundo precisa hoje para fixar carbono. Nem a sociedade vai entender o que é carbono. Carbono é um negócio tão absurdo para entender e isso passou a ser medido. Tinha que saber qual é a métrica, como é que faz isso, para que você não crie o que era o mercado de Quioto, que era uma fantasia. Então, hoje, você é capaz de fazer uma avaliação de quanto cada atividade humana emite. Então, você vê com bons olhos, mesmo com essa necessidade de consenso, você acha que há avanços? Porque a gente tem que olhar o todo da conferência, não dá para você olhar uma janela. Se você olhar uma janela, você falar, não vai dar certo, o mundo está condenado. Não vou cortar meu pulso porque não teve acordo dessa COP. Vai ter em algum momento. A humanidade, esses temas que a gente vem falando, é de um processo civilizatório, né? Alguns anos atrás, cortar tudo, a natureza era disponível para todo mundo. E hoje a gente vê que tem limites. A própria conceito, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, que nasceu no Brasil, no documento Nosso Futuro Comum, que foi uma das bases, ele só vem em 88, logo aí quando estava fazendo a Constituição. Então, cada um desses documentos, eles têm desdobramentos e a gente precisa olhar a COP como um todo. Quando a gente ia imaginar ver todos os países discutindo um tema de clima? Isso é um avanço muito grande. Então, a gente precisa estar atento a todos os debates. Em alguns, a gente pode ir melhor. Por exemplo, o Brasil é melhor na transição energética, podia ser o melhor. O Brasil é o melhor se for controlar os desmatamentos. Sabe como fazer isso, já fez e perdeu a mão, depois de 4 anos de negacionismo com o Salles como ministro. Você sabe, por exemplo, como fazer restauração florestal. O Brasil tem o Plano AVEG, que é um plano robusto, muito bom, mas que não executou. Então, tem um pouco de frustração. Mas você tem que olhar o todo. Se for olhar só por uma lente, a gente acaba vendo a COP como uma perda de tempo, um convescote. Não é. É muito sério e a gente precisa desses espaços para todo mundo discutir os mesmos temas que são comuns. Como diz o Papa Francisco, é a nossa casa comum. Não é uma de do mais rico ou do mais pobre. Todos sofrem o impacto do clima. Bom, depois do intervalo, os povos originários se organizam para também ter protagonismo nas decisões tomadas pelos países. Por isso, eles lançaram o G9 da Amazônia, que é assunto do próximo bloco. A gente volta já.
Voltamos com opinião. Com a gente, a professora e pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, Annelise Vendramini, e o ambientalista e diretor institucional da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, Mário Mantovani. Lideranças dos povos originários lançaram, durante a Conferência da Biodiversidade na Colômbia, o G9 da Amazônia, que reúne membros das organizações indígenas dos 9 países que compõem a Amazônia Legal. Além do Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, Guiana e Suriname. E eu conversei com o representante brasileiro, o Toya Manchineri, sobre a importância da inclusão ativa dos indígenas nas decisões políticas sobre a região e as pautas defendidas pelo grupo. É uma pauta comum, né, que é a questão da titularização dos territórios e, no Brasil, a demarcação das terras indígenas. Né? A outra pauta, né, que é comum para a gente, na COP30, apresentar a primeira NDC indígena, né? Já que os governos também estão apresentando, mas por que não nós apresentarmos o que nós pensamos e como nós vemos a Amazônia, né, no futuro, né? Então, o objetivo do G9 é protagonismo. É protagonismo das organizações indígenas, das 9 organizações indígenas, né? Porque nem sempre, né, a participação dos povos indígenas tem resultado no documento final, né? Pressionar os governos para que seus negociadores possam olhar a pauta indígena, né, do que nós estamos colocando aqui como prioridade e tentar negociar com os outros países. Você acha que essa criação do Fundo Cali na COP16 foi um avanço? Há um estudo, né, que foi feito pela uma instituição que chama Rainforest Noruega, que de todos os recursos, né, que foram prometidos, né, aos povos indígenas desde da COP15, apenas 1% chegou aos territórios indígenas. Né? Então, a grande dificuldade não é criar os fundos, né? Não é colocar o recurso lá dentro, é esse recurso conseguir chegar nos territórios indígenas. Né? Qual que é a importância dos povos originários serem ouvidos, tanto na COP quanto no G20? Os povos originários devem ser consultados porque, né, eles conhecem bem a realidade, né, da região, né, das riquezas que lá existem, né, para que o governo possa, né, através desses levantamentos, dessas conversas, criar programas que realmente beneficiem, né, a população da região, né? Não somente, né, os povos indígenas, quilombolas, extrativistas, mas também, né, as cidades, né? Porque um país do nosso tamanho, com a riqueza que nós temos, todos devem ser beneficiados, não somente, né, quem já tem, né? Mas é o momento de escutar realmente, né, as regiões para que tenhamos programas e projetos com um olhar focado na realidade regional, né? Annelise, eu achei muito interessante o nome G9 da Amazônia, né? Porque mostra que queremos discutir nos mesmos termos, né? Queremos protagonismo. Mas um trecho interessante que o Toya falou é a não chegada desse financiamento aos povos indígenas, que são aqueles que sabem conservar, que sabem, né, reabilitar aquela região. Por que isso acontece? Por que esse dinheiro não chega ali para esses grupos que são tão importantes na preservação? Nossa, esse pleito é profundamente importante e que bom que a gente está falando sobre isso e a gente tem que falar cada vez mais sobre isso. Quer dizer, para a gente encontrar soluções de sustentabilidade para o Brasil que passam pela preservação da Amazônia, a gente precisa remunerar as pessoas de maneira justa, né? Respeitando o conhecimento que elas trazem para a mesa na valorização da floresta e dos recursos genéticos que hoje alimentam tantas indústrias. Então, no fundo, a gente está falando de repartição de benefícios, a gente está falando de trazer, né, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, para essa mesa de discussão e para receber a sua parcela justa e devida pelo serviço que eles prestam para os ecossistemas, né? E nós temos trabalhado aí, ao longo das décadas, em mecanismos para aperfeiçoamento das formas de repartição desses benefícios econômico-financeiros de como se lida com a floresta. Então, isso é muito, muito importante. Mas eu queria só trazer mais um ponto,
que a liderança brasileira do G20, né, nesse ano, conseguiu aprovar os princípios da bioeconomia para uma discussão global de como avançar a bioeconomia. E por que eu estou trazendo isso? Porque um dos princípios da bioeconomia aprovados durante a liderança brasileira é justamente uma repartição de benefícios justa, equânime, com os povos tradicionais, os povos indígenas. Porque, senão, é possível a gente pensar uma economia de baixo carbono, uma economia sustentável, mas que seja profundamente desigual. Então, a gente precisa trazer isso para a mesa, porque essa economia ela precisa ser mais sustentável, mas ela precisa olhar para a questão dessa distribuição justa dos benefícios. Então, isso é fundamental. Ô, Mário, na COP16, a ministra Marina Silva trouxe uma questão dessa repartição da biodiversidade, né? Houve uma discussão, inclusive até pergunto para ele sobre, acho que Acordo de Cali, né? Como o que isso prevê e até que ponto se chegou nessa discussão? Pois é, essa foi uma discussão que teve um empate e que acabou não terminando, vamos dizer assim, a COP, porque os países que têm todos os princípios ativos dessas que vêm da floresta não querem fazer essa repartição, não se sentem obrigados. A discussão era obrigado ou não a colocar esse recurso. Porque eles têm acesso, né? Eles já fizeram um sequenciamento genético dessa biodiversidade. Isso. Antes eles precisavam pedir autorização ali, entrar e fazer um estudo separado. Agora isso já está num banco de dados e eles usam isso para fabricar remédios, medicamentos. E não devolvem. Então, quem impediu praticamente a evolução são os países que mais mexem com essas questões dos fármacos, né? Principalmente a Índia e Suíça. Então, a gente percebe que não é que tem obrigação, mas precisa fazer esse dinheiro chegar. Como falou, não é possível você ter toda essa floresta que foi preservada por essas comunidades, que ainda a gente tem na Amazônia, em todos os países da Amazônia, e que não tenha de volta esse recurso. Hoje, o recurso que a gente tem disponível no Brasil e em qualquer país é para o garimpo, para o agronegócio, para tudo, mas para esses que foram responsáveis por essa diversidade, por essa mega diversidade, que é onde o mundo precisa de buscar novos princípios ativos, novos remédios, não se tem essa devolução. Não é só com a questão indígena, nós vimos os avanços que a gente teve agora, por exemplo, com os quilombolas, né, com as afrodescendentes, isso foi um grande avanço dessa COP, mas precisa realmente do recurso chegar, tanto para os índios como para os quilombos, para aqueles que guardaram, né, esse conhecimento tradicional e essa condição de o mundo ainda ter o que pesquisar como novas oportunidades na questão de remédios, não só nisso, mas alimentos, fazer novos cultivares, ou seja, garantia alimentar, tudo isso vem desses conhecimentos tradicionais. Olha o que saiu dos Andes para o mundo, como as batatas, os feijões, tudo isso. Tudo que a gente tem hoje de alimento, que são muito poucos, a gente usa dessa biodiversidade grande, mas que a gente acabou não devolvendo para essas populações. Então, essa COP foi importante porque esse pleito entrou definitivamente no documento, que não estava. Então, esses avanços que são importantes e a gente percebeu, e foi interessante que a Marina Silva fez isso e o Brasil, como um país mega diverso, fez um posicionamento muito forte com a Colômbia junto. Então, deu um peso e conseguiu colocar isso no documento. Eu tenho 1 minuto e eu não posso não perguntar sobre a COP30, então eu vou dar 30 segundos para cada um. Annelise, o que você acha que o Brasil tem que fazer de lição de casa para chegar na COP30 em Belém em boas condições? Eu vou falar o óbvio aqui, que é agora em 2025 os países precisam apresentar suas novas metas climáticas, as chamadas NDCs. Então, é ter uma ambição, uma nova meta ambiciosa para que a gente possa entregar, de fato, redução de emissões. Mário, para você, o que o Brasil precisa fazer para a COP30, que vai ser aqui no Brasil, em Belém, para que a gente realmente consiga avançar? Continuar sendo o protagonista. Tudo isso que a gente está vendo hoje nasceu no Brasil e o Brasil tem que entregar isso. É um momento estratégico dessas NDCs, né, dessas normas nacionalmente determinadas. Não foi imposto por ninguém, cada país diz qual é a sua meta e a gente precisa, de toda forma, manter 1,5 graus. A partir daí, até 2, como já está acontecendo hoje, é uma catástrofe global e a gente vai ter problemas seriamente, principalmente para aquelas populações que já são fora de tudo, que já não têm acesso a nada. Então,
é importante 1,5 grau e o protagonismo do Brasil. 1,5 grau de aumento de temperatura, né? A chegar até 1,5 grau, não passar disso. Bom, eu queria agradecer a presença da professora e pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, Annelise Vendramini, e do ambientalista e diretor institucional da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, Mário Mantovani. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. E um agradecimento especial a você que acompanhou o programa do outro lado da tela. Se quiser rever, vá ao YouTube Jornalismo TV Cultura ou baixe o aplicativo Cultura Play. Obrigada pela companhia. Até semana que vem. Tchau.